E no vídeo de hoje eu quero te atualizar com as últimas informações do Internacional referente a Luiz Muriel e Roberto Firmino. Duas informações que circularam muito no dia de ontem, muitos colorados que já estão um pouco cansados com a direção do Internacional não tentam acreditar nessa informação. Mas no vídeo de hoje eu vou te falar o que está acontecendo nos bastidores do Internacional e por que o Inter tem interesse nesses dois jogadores. Além disso, também eu vou falar sobre a procura do Internacional num zagueiro, e um zagueiro que chegaria para esta janela de transferência. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Tainan Nunes e sou setorista do Internacional pela Boleiros.net. E no vídeo de hoje vou te atualizar com as últimas informações aqui do Internacional. Só antes eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar o sininho aqui de notificações. Porque lembrando, sempre que tu ativa o sininho de notificações, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado. E eu quero falar também isso que fazer aquela fezinha, né? Quer fazer ganhar um dinheirinho extra? Quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Magu.bet, que é uma das melhores casas de aposta aqui do estado do Rio Grande do Sul, é totalmente segura. Clicando no primeiro link na descrição, tu vai ser direcionado diretamente lá para o site deles e lá quando tu fizer o teu primeiro depósito, tu ganha um bônus de até R$200. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição e começa a apostar lá na Magu.bet, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional. O Inter que joga amanhã às 8h30 da noite contra a equipe do Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo, né, no estádio do Vale, né, um gramado muito ruim que o técnico Mano Menezes vai ter que encarar. No treino de hoje, deste sábado, né, o Inter basicamente fechou, né, o Inter que viajou, né, para Novo Hamburgo, teve uma pequena atividade, então o Inter que já, entre aspas, definiu a escalação que deve ser a mesma que venceu por 3-0 a equipe do Ipiranga de Erechim, com Kehler, Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e René, Johnny de Pena, Alan Patrick, Maurício Wanderson e na frente o Pedro Henrique, deve ser exatamente a mesma escalação que o Inter, né, goleou nos últimos dois jogos. Gabriel Baralhas deve seguir no banco de reservas, John ainda não está no bid, e o Gabriel Mercado ainda não sabemos se será relacionado ou não para esse jogo, tá bom? Só rapidamente um giro de notícias sobre o Internacional. Agora eu quero te falar aqui sobre as informações centrais nesse vídeo. Primeiramente, eu quero te falar sobre zagueiros. Depois da saída do Kaique Rocha, que já foi anunciado como novo reforço Atlético Paranaense, o Internacional tem interesse em trazer um novo zagueiro. Por quê? Hoje o Inter conta no plantel com Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado, Vitão, conta também com Igor Gomes e também com Felipe Mota. São 5 zagueiros, teoricamente não precisa. Só que no caso do Felipe, ainda é um jogador que está muito verde, a tendência inclusive é que possa voltar à equipe sub-20. Ou seja, o Inter ficaria com 4. Só que desses 4, 2 já estão com uma idade muito avançada, que é o caso do Rodrigo Moledo e do Gabriel Mercado. E a tendência é que ao longo dessa temporada esses dois atletas se lesionem bastante. E por isso a direção tem interesse em trazer, entre aspas, um novo Kaique Rocha. Um zagueiro que seja jovem, muito promissor, né, e que tenha características defensivas interessantes. Muito possivelmente esse zagueiro venha do futebol europeu. Vou pegar um exemplo para vocês, um zagueiro aqui que sai muito cedo de um clube aqui do Brasil, vai jogar, né, lá na Europa, acaba não estourando, passa por alguns clubes lá do futebol europeu e aí depois tem essa possibilidade em retornar para o Brasil. Algo parecido com o Gustavo Maia, foi o que me passaram, com Gustavo Maia não, também, né, mas aí seria um atacante. Mas o caso mais especialmente do Kaique Rocha, né, jogadores, né, que saem bem aqui do Brasil como grandes promessas, acabam não estourando por lá e depois querem retornar ao futebol brasileiro, tá? O Inter vai fazer, entre aspas, meio que uma aposta. Não esperem nomes grandes, até porque esse zagueiro não chega para ser titular, chega apenas para compor elenco. Sobre o Bruno Mendes, vocês vão perguntar, o Bruno Mendes seria para metade do ano porque o Inter quer fazer um pré-contrato com esse jogador para vir apenas em 2024. Tá? Ou seja, mesmo que o Inter feche nessa temporada com o Bruno Mendes, ele só poderia vir em 2024 e com isso o Inter poderia, digamos que, oxigenar, né, a zaga, porque o Inter tiraria o Rodrigo Moledo e também tiraria o Gabriel Mercado, né, que são dois atletas que têm contrato até o final do ano, já tem idade avançada, possivelmente não vão ficar no Inter para a próxima temporada, e o Inter, né, contrataria o Bruno Mendes para, digamos, repor a saída de um desses dois zagueiros, tá bom?
Passando agora para mais informações, eu quero inclusive explicar com toda a calma do mundo a situação do Luiz Muriel e do Roberto Firmino, tá bom? Todo mundo sabe que o Inter está atrás de 2 centroavantes, um cara que chegue para agora de maneira definitiva e outro atacante que venha por meio de pré-contrato. Essa é uma informação que a gente já conseguiu confirmar, é um bastidor onde o Inter já fala, inclusive, o próprio Felipe Becker, numa entrevista para a RDC TV, disse que o Inter tem também interesse no jogador que venha por pré-contrato na posição de centroavante. Visto isso, alguns dos nomes que o Inter tentou, por exemplo, do Ener Valencia, é um nome que está descartado. O Inter sondou e buscou informações no final de 2022, só que o atleta está perto de renovar lá com o Fenerbahçe da Turquia, foi muito bem na Copa do Mundo, sem chance do Ener Valencia vir agora para o Internacional. Com isso, é menos um nome dessa lista de pré-contratos. Outros 2 nomes aparecem na lista do Inter e dentro dos bastidores do Internacional. Inclusive, diversos jornalistas confirmaram essa informação. O Taigor Jank, por exemplo, da Rádio Bandeirantes, diversos outros jornalistas também confirmaram essa informação e eu consegui confirmar que o Inter tem interesse no atacante Luiz Muriel, atacante que atua no Atalanta da Itália. É um atleta que recebe 900 mil mensais por mês lá na equipe italiana, um salário totalmente interessante que o Inter conseguiria pagar. Um atleta de destaque europeu, seleção colombiana, passou por diversos clubes na Europa e que agora está com o contrato terminando. Só que existem alguns empecilhos, por óbvio. É um atleta que, como está com o contrato acabando, não é só o Inter que está olhando, e sim outros clubes também da Europa. Como, por exemplo, a Roma da Itália tem interesse no jogador, a própria Atalanta tem interesse numa renovação com o Muriel. Então é uma negociação complicada, mas o Inter está tentando. E agora eu vou ir para o outro nome. Esse eu tenho certeza que é mais polêmico, porque é um nome de mais repercussão, é um cara de Copa do Mundo, de seleção brasileira, um cara de Liverpool da Inglaterra, e para não gerar uma certa polêmica, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? O Inter tem sim interesse na contratação do Roberto Firmino. Mas por que o Inter está tentando esse nome? Porque o Inter quer trazer o nome de representatividade, o nome de lotar aeroporto, e o Roberto Firmino seria esse cara. Tem um contrato terminando em julho, tem um salário que o Inter pensa que pode se adequar à realidade, indo no teto salarial, daqui a pouco de 1 milhão a 1,5 milhão de reais por mês. É um atleta ainda não tão velho, que consegue render e que poderia retornar ao futebol brasileiro para ganhar algum destaque e daqui a pouco voltar a uma seleção brasileira. É isso que o Inter pensa sobre esse jogador. Só que existem uma série de empecilhos para a vinda do Roberto Firmino. O Liverpool não querer renovar, outro clube da Europa não se interessar pelo jogador, a vontade do jogador em voltar para o Brasil. Então tem uma série de empecilhos sobre essa negociação do Roberto Firmino. Por isso que eu quero ser muito sincero para vocês. A possibilidade do Firmino vir ao Internacional é extremamente pequena, extremamente pequena. Mas eu estou informando para vocês porque o Inter tem interesse. Quando tem interesse, eu tenho que informar para vocês essa informação, né? Não é porque a gente está criando essa informação, não, é porque realmente o Inter tem interesse em Roberto Firmino, em Luiz Muriel, em Rafael Santos Borré, em Lucas Alario, nomes gigantes, né, de boa representatividade, mas que são nomes extremamente difíceis. Mas como o Inter quer trazer um centroavante top, um centroavante para resolver os problemas, realmente, se fosse fácil, né, não seria tão bom assim. Por isso que realmente a negociação que o Inter conseguir vai gerar repercussão e vai ser um nome conhecido. E isso é o que diz exatamente dentro dos bastidores do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, deixa aí nos comentários aqui o que tu achou desse vídeo. Volto logo mais com novas informações, não esquece, primeiro link na descrição, magu.bet, aproveita e faz lá tua aposta pro jogo de amanhã do Internacional contra a equipe do Novo Hamburgo, tá bom? Volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!